O canal Desvendando Ideias, ele foi criado bem no início da pandemia. Eu não sei dizer assim quando de fato eu criei esse canal, mas eu já vinha com uma ideia de fazer um canal no YouTube. Até dois amigos meus já haviam me incentivado, né? Poxa, você é tão engraçada, vai ganhar dinheiro no YouTube, faz alguma coisa. E assim, eu estava no doutorado, né, tentando terminar um doutorado, sem bolsa a maior parte do tempo, sem recursos, sem trabalho. Peguei uma crise política, econômica muito grandes assim no nosso país, né, nos últimos anos. Isso ainda é muito recente. E aí eu com a pandemia, né, que a pandemia obrigou as pessoas a ficarem trabalhando nos computadores, na internet, conectados, celular direto, obrigou muitas pessoas a se conectarem mais. E aí eu falei, por que não fazer um canal? A princípio eu queria falar da minha experiência, né? Enquanto uma professora desempregada, lutando para conseguir um emprego. E aí eu pensei assim, não, acho que eu vou começar por esse caminho. E aí o meu primeiro vídeo foi apresentando a tese, mas o primeiro do primeiro, né, foi um vídeo falando dos desafios de se fazer uma tese de doutorado em plena pandemia. A pandemia era uma coisa muito, muito nova, ainda é, né? A gente está se adaptando depois de tantas doses de vacinas, a gente está sempre se adaptando, mas era algo muito novo, era uma doença, ainda é, misteriosa, e eu queria compartilhar o que era fazer, né, uma tese de doutorado, onde eu precisava consultar arquivos históricos, fazer meus respectivos trabalhos de campo, mas num contexto de pandemia. Isso vingou num primeiro vídeo, né? E aí depois eu apresentei a tese, mas o que de fato era a minha tese, o que eu trabalhava, mas depois eu comecei a me interessar, eu comecei a parte, né, da educação de jovens e adultos, eu comecei a ver assim, não, eu estou vendo pessoas comentando provas, mas como é que vai ser, né, para esses alunos que estão tendo aula online? E aí a gente fica sabendo de várias histórias, tanto na esfera pública como na privada, né, as aulas não estão muito boas, os professores estão dando aula online, é sempre um desafio, o professor dentro da sua casa, adaptar a sua casa com uma sala de aula para ele passar, né, para ele transmitir, construir o conhecimento com o aluno. E aí eu falei, caramba, tô vendo esses vídeos de provas, né, e eu acho que eu posso fazer melhor. E aí eu criei, né, esse Desvendando Ideias, que eu pensei assim, não, eu vou pensar num aluno que vai tentar o Enem, que vai tentar o vestibular, a princípio, e precisa de uma aula mais direta para essas provas, né? Comentar as provas do Enem. E aí eu fui vendo alguns defeitos em alguns vídeos, muitas pessoas comentavam as questões, mas já davam a resposta correta e não explicavam por que as outras alternativas estavam erradas. Porque, assim, vestibular é interpretação de texto, né? Muito, né? Muitas das vezes. Então, eu falei, não, eu acho que eu vou fazer de forma diferente. Eu vou preparar temas. Primeiro eu vou começar a comentar as provas e se der certo eu vou preparar temas e vou aproveitar esses temas e vou direcionar já com questões, já comentando, não só explicando a alternativa certa, mas as erradas também, por que são erradas, incluir mapas, explicar os mapas. E aí coincidiu, assim, durante a criação do canal, eu começar a dar aula num pré-vestibular social, que online, né, que foi a minha primeira experiência de trabalho social online, totalmente remoto. E aí eu fui, assim, eu fui aproveitando, né, essas aulas e também antes disso eu tive um aluno
que se encantou muito com as minhas aulas no Instagram. A princípio eu queria ficar só no YouTube, e esse meu aluno falou, a minha prima, né, ela falou assim, não, por que você não monta um canal no Instagram? Você vai ter mais repercussão, você vai atingir mais pessoas. E aí eu criei o canal no Instagram e teve assim, ainda continua tendo um retorno muito grande. E eu chamei a atenção de um aluno, de um rapaz de São Paulo, que ele queria tentar o vestibular aqui no Rio. E no primeiro ano, assim, de criação do meu canal, eu consegui ter um aluno particular através dessas minhas aulas. E aí eu fui pegando as aulas, aprimorando cada vez mais e fui postando, né? Fui colocando no canal. E aí, nesse ano, né, eu consegui, que é o segundo ano do canal, eu consegui, assim, entrar, né, num pré-vestibular, num outro projeto social, né, um pré-vestibular do Cefet, e para mim foi está sendo, né, uma experiência incrível. Eu também fui na modalidade remota e eu comecei a projetar, né, ver as dificuldades, onde os alunos tinham mais facilidades nos temas que eu pegava para dar aula e fui também só aprimorando, só desenvolvendo isso no meu canal. O nome canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula, ele não remete, né, à proposta de ensino de geografia. É uma coisa que eu tenho que rever mais futuramente. Mas ele tem muito a ver com o primeiro ano, né? Principalmente com o primeiro ano da criação dele. Porque o meu objetivo com o canal Desvendando Ideias era me projetar enquanto uma estudante de pós-graduação que estava que tinha que fazer um trabalho, enfrentando dificuldades financeiras e que tinha que fazer um trabalho em plena pandemia. Eu queria falar sobre a dificuldade de ter acesso a determinados livros, né? Numa situação de lockdown e etc, etc, mas eu fui vendo que eu poderia me direcionar muito bem, até me projetar enquanto professora, passando uma moto. Desculpa, mas eu queria assim me projetar acabei querendo me projetar enquanto professora para exatamente assim para conquistar um público, né, de estudantes de diferentes classes sociais e idades, etc, que queria estar ali estudando, mas que estava sendo prejudicado com as aulas online. E as aulas online, elas passaram a ser uma novidade, então essa educação à distância ainda era algo assim muito restrito, não era todo mundo que acessava isso. E aí eu quis desenvolver isso na parte assim do ensino de geografia para jovens e adultos, mas focado nessa preparação para o vestibular. E assim, eu posso dizer que eu ganhei muito fazendo isso, porque em alguma entrevista de emprego que eu participo, nessa minha luta para me inserir no mercado de trabalho, ter todo esse conteúdo, estudar, preparar as aulas, até num concurso mesmo, e ter esse canal é uma forma de ter um portfólio para apresentar o meu trabalho e criar um espaço para dizer assim, eu sou a professora Ana Paula e eu estou aqui e é assim que eu trabalho. E é dessa forma que eu trabalho e estou procurando cada vez mais me reinventar. E é muito, assim, ajuda muito, é muito gratificante. Eu já recebi mensagens de alunos, sabe? Do interior da Bahia, de um aluno do interior da Bahia querendo ajuda para um trabalho de casa, assim, de geografia, e ele acompanhava o meu canal e eu pude ajudá-lo. E isso foi o máximo. Eu falei, gente, teve um dia que eu estava muito desanimada, eu falei, não, eu quero acabar com esse canal, não estou conseguindo trabalho, mas eu fiquei muito feliz, assim, gente, isso me deu uma injeção de ânimo, assim, muito grande, comentários de outros alunos também, dizendo, não, eu estou entendendo, eu estou conseguindo entender essa prova, essa questão, esse tema, está sendo prazeroso. E foi assim, foi tomando um outro rumo, né? Mas esse canal, ele é voltado para o ensino de geografia, mas ele tem um caráter também de orientação profissional, que aí foi no primeiro ano quando eu criei o
projeto Minha Profissão em 5 Minutos, onde eu pude conhecer pessoas, conhecer um pouco mais, algumas pessoas que eu já conhecia e conhecer, conhecer outras pessoas de outras áreas que aceitaram participar. E é um projeto que ainda não está ativo porque eu ainda não consegui ninguém mais para participar. Eu sempre estou convidando pessoas, mas é muito difícil as pessoas terem assim um espaço na agenda delas para participar. Mas é muito assim, foi muito legal, sabe? Muitos professores aceitaram, uma DJ, sabe? Um pastor, que a gente está no momento do nosso país de tanto preconceito com pastores, com professores da área das ciências humanas, né? Por conta dessa polarização política. E eu consegui um jovem que estava se formando em teologia, né, que hoje ele é pastor, de participar do meu canal. E eu achei sensacional, porque ele mostrou ali que é uma profissão, e como outra qualquer, e falou da carreira dele. E também o meu objetivo nunca foi restringir, nunca foi só colocar assim, tem que ser uma pessoa com formação acadêmica só com faculdade. Não, pessoas que tentaram cursos de graduação, mas tem uma outra profissão, né? Que é o caso da DJ que aceitou participar e que eu achei o máximo. Falei, gente, eu tenho uma DJ, uma modelo aqui participando. Assim como 2 atrizes também que aceitaram participar, que foram sensacionais. Uma delas foi até a minha professora na UERJ, que eu fiz durante um tempo uma oficina de teatro. Então, ele tem esse projeto, o canal tem esse projeto de orientação profissional. Um projeto que eu também desenvolvi logo no primeiro ano do canal foi o projeto A Palavra É, que é um projeto que a gente pretende ainda retomar, e ele tinha a participação de uma psicóloga, a Tatiana, e ela trabalhava nessa parte, nesse projeto, falando, orientando os alunos, né, de uma forma, não servia como um consultório, como uma consulta psicológica, mas palavras de incentivo que eram utilizadas para os alunos que estavam enfrentando essas aulas online, esse distanciamento social, esse isolamento, essa solidão, dificuldades financeiras também, questões de saúde por conta da própria pandemia, e que gostariam de chegar até o final e tentar um vestibular, um concurso, finalizar o ano escolar. Então, ela falou de assuntos muito relevantes, falou sobre depressão, falou sobre autoestima, e a gente pretende sim retomar esse projeto dentro do canal. E também eu desenvolvi a parte, no início era uma coisa assim muito muito embrionária, né? Foram logo os primeiros vídeos, mas eu tenho também, né, dentro dessa parte, né, de orientação profissional, eu tenho também um lado cultural que é dividindo literaturas, né, que também está um pouco parado, que é um projeto onde eu vou mostrando cada mês um livro, né, fazendo a indicação de um livro, que isso eu faço durante as minhas aulas, até mesmo quando eu comento, né, uma prova, que foi no caso a prova do Enem desse ano, que caiu um trecho de diversos livros, e principalmente do Euclides da Cunha, Os Sertões, e da Maria Carolina de Jesus, né? Quarto de Despejo de Asma Favelada. Agora eu consegui falar o nome do título correto. E assim, foi muito legal, assim, parece que às vezes dá a impressão de que eu tô assim, nossa, será que eu tô abrindo muitas janelas e não tô conseguindo fechar da conta? Mas na verdade, esses projetos, eles fazem parte, eles fazem um sentido no meu canal, né? Que é um ensino de geografia, mas que tem esse objetivo também, não só de se fechar para a geografia, discutir assuntos relacionados à geografia, mas também você trabalhar
essa parte dar esse suporte, né, para o aluno da orientação profissional, né, da parte da literatura, da cultura. Então, assim, eu acho incrível. A pandemia ela foi um divisor de águas, né, na vida de muitas pessoas. Ela fortaleceu laços, ela distanciou pessoas, todo mundo fez você perder pessoas, ganhar, todo mundo teve, de uma certa forma, algum impacto, né? Sofreu algum impacto. Mas, assim, pelo menos profissionalmente, eu posso dizer que no isolamento social eu consegui finalizar minha pós-graduação, me aventurei em fazer uma outra online, que eu estou terminando agora, e ter aula online é cansativo, e por ser cansativo você vai aprimorando a forma como você monta os seus slides, as apresentações. Isso para um professor é essencial. A gente tem que montar, colocar animações, não botar muito texto, saber quando você vai botar muito texto, colocar indicações de livros, aprender a mexer nesse universo aí do pacote Office, principalmente do PowerPoint, para você não cansar o aluno, você prender o aluno. Então, isso ainda é um desafio muito grande, né? Na sala de aula a gente tem ainda esse desafio de prender a atenção do aluno. E agora a gente, nessas salas virtuais, nessas plataformas, nessas redes sociais, a gente também tem a mesma missão. E isso você vai aprimorando. Aí eu fui quebrando a cabeça, né? Mesmo sem poder pagar determinados programas, determinados sites, mas eu fui aprendendo a mexer no Canva, fui aprendendo a mexer em diversos sites para finalmente conseguir conseguir aprender a editar vídeo, a fazer a abertura de um vídeo, a fazer o fechamento de um vídeo, a inserir um comercial. E muitos professores se ajudaram, assim, e eu destaco, né? Até uma professora que participou do meu canal, a Priscila, ela foi muito importante, ela trabalha hoje nesse universo das novas tecnologias para a área da educação, que ela desenvolveu o canal dela, o canal Prigel, e aí se eu estou conseguindo gravar esse vídeo, fazer as minhas aulas, graças ao trabalho dela, né? E aí, assim, os professores, muitos professores, assim, idosos mesmo, né? Ou que estava ali acostumado com aquela dinâmica ali de interação, né, mais direta com os alunos, né? E não a tecnologia como uma intermediadora, assim, principal, digamos, né? Então, eles tiveram, assim, que se reinventar mesmo, eles tiveram que aprender muitas coisas, né? A gravar, colocar uma animaçãozinha. E o que eu gosto muito é de trabalhar com mapas. Então eu exploro mesmo o site do IBGE, coloco assim, eu dou aquele choque de realidade no aluno. Olha, você não vai encontrar um mapa numa prova bonitinho, todo coloridinho, maravilhoso, com paetê, não. Você vai encontrar aquele borrão, tem que gravar mesmo as principais unidades da federação, localizar o continente, países, que isso pode definir a tua resposta de uma questão, né, de uma pergunta. Então eu trabalho muito com os mapas e isso acaba sendo assim, acaba ajudando, né? Eu não fico também só dependente de animações, de vídeos, né? Mas eu tô ali trabalhando, eu tenho mais possibilidade de trabalhar com mapas do que se eu estivesse numa sala de aula, trabalhando com aqueles mapas, com aqueles mapas que a gente pendura no quadro negro e vai explicando, né? Mas eu também posso usar outras animações também. No Instagram tem diversas animações só para fazer você entender como é que funciona as marés, a dinâmica das marés, como é que funciona, como é que como é que acontece numa erupção, um terremoto, uma tsunami. Então, isso ajuda bastante, isso é um recurso que na minha época, enquanto aluna, eu não tinha, até mesmo na minha graduação, eu
Eu só fui ter acesso o WhatsApp só surgiu na minha vida no terceiro, acho que quando eu estava finalizando o mestrado, ou no meio, não sei. Acho que no meio até do mestrado, ou no início, eu não lembro. Mas eu passei esse tempo todo, né? Passei por Orkut, essa coisa toda, antes, internet de escada, eu sou outra geração. Então, a sala de aula, a interação entre aluno e professor na minha época exigia de mim, assim, até na graduação, um nível de abstração que eu tinha que ter, através de muito estudo e etc. E isso é mais acessível hoje, principalmente nessa dinâmica de aulas online, de aulas gravadas, de muitos professores virando YouTubers, né? Então, isso facilitou muito, né? Você montar uma aula. Hoje eu vou dar aula sobre geologia. E aí eu quero mostrar o que são rochas ígneas, o que são rochas sedimentares. E aí eu posso encontrar uma animação no Instagram, no YouTube, da formação dessas rochas. Como é que elas podem sofrer erosão. Então, você pode colocar isso na sua apresentação, isso facilita muito. Aí você já tem um conteúdo já direcionado já para a preparação daquele aluno, para a formação daquele aluno. Então, assim, eu acho que além de você também, de você treinar a oratória, de você aprimorar, né, as suas explicações, a interação também com esses alunos, seguidores, você vai acaba aprimorando a sua forma de dar aula, né? Então, eu acho isso muito positivo, né? Tem o seu lado negativo, de falta de interação, de distanciamento, né? Mas esse distanciamento social, ele não surgiu com a pandemia. Eu sempre digo que esse distanciamento, ele surgiu com desemprego, sabe? Na minha pós-graduação, uma das pessoas da banca, uma das professoras falou assim, mas eu gostaria de te parabenizar, porque apesar da pandemia, você conseguiu fazer o trabalho. Mas assim, depois eu falei, eu não lembro exatamente como eu falei, mas eu dei a entender assim, professora, antes da pandemia já estava difícil. O distanciamento social vindo da crise econômica, do desemprego. Então, a gente só passou por um distanciamento assim, um pouco mais intenso, né? Mas pelo menos é a forma como eu enxergo, né? Tudo que eu vivi e como eu desenvolvi aqui esse trabalho nesse canal. O recado que eu gostaria de deixar a vocês é muito obrigada por vocês me seguirem, porque me seguindo, vendo os meus vídeos até o final, vocês não fazem ideia o quanto vocês me ajudam, porque isso me ajuda a me projetar profissionalmente, em alguma entrevista de emprego, eu tenho material, eu tenho eu tenho um público que me segue, que me acompanha, que estuda comigo, que interage comigo. Então eu não estou falando sozinha nas redes sociais. Eu tenho em vocês o apoio necessário para me projetar, né? Para conseguir uma inserção no mercado de trabalho. Que a gente está enfrentando muitas dificuldades, profissionais de diversas áreas enfrentam essa dificuldade muito grande depois dessa crise econômica que a gente está vivendo ainda no nosso país, que foi agravada com a pandemia. O canal de Vendando Ideias ele não tem nenhum objetivo de promover nenhum lado dessa polarização política que a gente está vivendo no nosso país. A gente pensa geografia não apenas dentro dos moldes de uma prova, tá passando um carro de som, de uma prova de vestibular, mas a gente pensa a geografia enquanto uma ciência que contribui para a nossa formação, para a nossa vivência, a gente constrói, a gente faz a geografia acontecer. Os mapas, eles não são representações do espaço paradas, sabe? A gente tem vida pulsando ali, né? E isso eu procuro mostrar muito nas minhas aulas
E também a geografia é uma ciência que ela tem esse lado também de orientação profissional, é uma ciência que a gente pode também encontrar, se divertir com muitas literaturas, conhecer muitas pessoas, de muitas outras profissões, muitas áreas do conhecimento também. Então, eu agradeço muito pelo apoio, vocês me ajudam muito nessa minha luta aí para conseguir uma oportunidade de trabalho. E conseguindo uma oportunidade de trabalho, eu com certeza quero continuar no canal, trabalhando e construindo essa geografia, essa ciência maravilhosa com vocês e para vocês. Muito obrigada!